Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai fazer uma breve revisão sobre os conteúdos desse capítulo sobre industrialização, porque a nossa avaliação já é na semana que vem. Então a gente vai finalizar esse capítulo. Lembrando, a avaliação serão capítulos 1 e 2, que vocês estão vendo. Então tem a revisão tanto do capítulo anterior quanto desse para vocês acompanharem aí. Beleza? Então pegue o seu caderno, pegue a sua apostila e vem comigo para mais essa aula. Bom, pessoal, a gente estava falando da indústria, né? O que é a indústria? Ela é o segundo setor da economia. O primeiro é a produção de matéria-prima, produção ou extração da matéria-prima. O segundo, a transformação. E o terceiro é comércio, turismo, setores de serviços, setor bancário. Tá bom? Então, quando a gente fala da indústria, a gente está falando nessa etapa de transformação da matéria-prima. Pode ser num bem de consumo, pode ser apenas o trabalho, a transformação dessa matéria-prima para outra finalidade, tá? Então, eu dei um exemplo aí para vocês da indústria da soja, né? Você tem uma matéria-prima, que é a soja, e com ela você vai fazer ração animal, você faz óleo de soja, você faz margarina, você faz carne de soja, você faz a própria soja como alimento. Enfim, tem um monte de finalidades que a gente pode dar para essa soja, para essa matéria-prima. E no decorrer das aulas, eu dei outros exemplos. Dei do minério de ferro, dei da cana-de-açúcar. Então, ou seja, a indústria, ela modifica, ela transforma essa matéria-prima, tá bom? Bom, é, e a indústria, pessoal, não é uma coisa uniforme. Ela é bem diferente, ela possui estágios diferentes e ela atende a públicos diferentes. Então, quando eu falo de estágio, é como que é feito essa industrialização, como que eu trabalho com essa matéria-prima. Então, o primeiro estágio do processo é o artesanal, o artesanato, tá? No artesanato, o trabalhador ele é responsável por todas as tarefas que diz respeito a essa matéria-prima. Então ele vai colher a matéria-prima, ele vai trabalhar ela, fazer a melhoria necessária, vai fazer o produto e em muitos casos vai comercializar também. E o caso que eu gosto de dar é das mulheres do Tocantins, lá do Jalapão, que fazem coisas com capim dourado, que faz bolsas, que fazem adornos, joias com capim dourado, ou que faz algumas adornos de casa, né? Esculturas com capim dourado. O capim dourado não pode ser colhido por uma máquina, porque tem uma forma de colher. Se você passar a máquina, vai matar tudo. Então, as mulheres são especializadas na colheita do capim dourado, elas que fazem, transformam em fios, e elas que fazem, que trançam e fazem os balaios, fazem as joias, fazem as bolsas de capim dourado. Então, e comercializam também, tá? Não sei se você vai comprar capim dourado em São Paulo, porque daí chegou lá através do comércio, tá? Mas essas pessoas, elas dominam todas as etapas do processo produtivo. Ela faz colhe o capim dourado, faz o tratamento, faz a balaiagem para fazer o produto e comercializa. Então, isso é uma forma artesanal do produto, tá? Muito parecido com isso, nós temos o quê? O segundo estágio, que é a manufatura. Manufatura, trabalho com as mãos, tá? Quando a gente fala de manufatura, a gente está falando de utilização de ferramentas simples, ou seja, não tem nenhuma máquina fazendo aquele trabalho. É basicamente as pessoas com as suas ferramentas, suas mãos e ferramentas mais simples. Então você vai ter algumas pequenas corporações, algumas oficinas, cooperativas, que você tem um grupo de pessoas que divide as atividades, as tarefas, e cada um faz a sua etapa do processo, mas sempre utilizando ferramentas bem simples ou as mãos, tá? Então, por exemplo, tem muitas cooperativas que fazem roupas de lã, que são feitas através do tricô, que são aquelas agulhas grandonas, né? Então, essas mulheres, elas só não tosqueiam a ovelha e tingem a lã. Elas já compram a lã pronta, né? Mas toda a atividade delas é o quê? É com as mãos ali. Não utiliza nenhuma máquina de costura, nada do gênero. Ou seja, trabalho manual, tá?
Muito trabalho de artesão é manufaturado também, é feito com as mãos, com ferramentas simples, tá bom? Em vários aspectos, a indústria artesanal e da manufatura são semelhantes, tá bom? E aí, a gente tem por fim a indústria da maquinofatura, a máquina fazendo as atividades, tá? A maquinofatura, ela surge lá no século XVIII na Inglaterra, com o surgimento da máquina a vapor e da locomotiva. Eu expliquei para vocês como funciona a máquina a vapor, né? A gente tem uma caldeira. Nessa caldeira a gente alimenta o fogo, a chama, com carvão mineral e esse carvão vai aquecer a água, vai gerar vapor e vai mover os pistões da máquina a vapor. Então não era com energia elétrica, era todo com vapor e esse mesmo processo funcionava na locomotiva, tá? Agora, com a máquina a vapor, é, as máquinas elas produziam mais rápido, o trabalho era feito muito mais rápido, você conseguia produzir mercadorias em grande quantidade e você conseguia transportar essa mercadoria em um tempo muito menor, em um volume muito maior, tá? Eu dei a aula sobre a indústria no Brasil, a história da indústria no Brasil, e eu falei que o Brasil teve uma importância muito grande, o automóvel, né? Porque o automóvel já faz parte da segunda revolução industrial. A primeira revolução industrial é da locomotiva. Como o Brasil não estava inserido nesse momento, a gente quase não tem linhas férreas aqui, a gente quase não tem trem. Tá? Tem aqui o trem que passa em Maringá, mas é bem esporádico. Tem alguns trens ali no centro-oeste brasileiro, no sudeste tem um lugar que mais tem trem, no mais ao sul, em Curitiba, até o Porto tem um trem também. Mas quando a gente compara com a Inglaterra, por exemplo, ou quando a gente compara com a Europa, que você consegue andar a Europa toda com trem e metrô, o Brasil quase não tem linha férrea. Mas esses países estavam na primeira revolução industrial. O Brasil não. O Brasil entrou na segunda já, com o carro, tá bom? Então aqui são os estágios da industrialização, beleza? Aí nós temos também os tipos de indústria, não é? Então a primeira é a indústria de base. Por que de base? Porque ela que vai atender as outras formas de indústria. Então eu falei para vocês, né? A indústria de base no Brasil, ela iniciou ali pós a crise de 29. A indústria Matarazzo, por exemplo, fabricava móvel, fabricava produtos de alimento, tinha até banco, né, os Matarazzo. Então, eles atendiam a indústria de bens de consumo. Eles não produziam essa indústria de base. E o Brasil tinha essa carência. Ela vai surgir só na década de 50, pós-Segunda Guerra Mundial, com a Siderúrgica Nacional e com a Vale do Rio Doce. Até então, o Brasil tinha que importar, por exemplo, ferro. Então, o Brasil extraía o minério de ferro, enviava para a Inglaterra fazia as chapas, as barras, os lingotes, e o Brasil tinha que comprar de novo. Agora, com a indústria de base, não. A gente é capaz de produzir aqui mesmo no Brasil. E essa indústria de base, ela tem esse nome porque ela serve como suporte para as outras formas de indústria, que são a indústria de bens intermediários e a indústria de bens de consumo. Tá? Essa indústria de bens intermediários é uma indústria que atende a outras indústrias. Então, eles fabricam máquinas, motores e peças de modo geral para outros tipos de indústrias. Na aula passada, quando eu falei da história da indústria do Brasil, eu falei da ZF, que a ZF ela não é uma montadora de carro, ela faz motor. Então, um carro para funcionar não é só ter a carroceria, tem que ter o motor. Ou, por exemplo, para uma indústria funcionar, uma esteira funcionar, os robôs que movimentam essa esteira são feitas nessas fábricas, nessa indústria de bens intermediários, beleza? E aí, por fim, a gente tem as indústrias dos bens de consumo, que ela atende ao consumidor final, atende a mim, atende a você, que é produtora de roupa, cosmético, remédio, suco, alimentos de modo geral, móveis, eletroeletrônicos. Então, tudo isso daí é a indústria de bens de consumo, tá? Que podem ser duráveis, como eletroeletrônicos, podem ser não duráveis, como
objetos, itens de higiene pessoal, tá? Papel higiênico, sabonete, essas coisas, tá? Lembrando, essa indústria, então, ela atende ao consumidor final. Então, olha as etapas, todas as etapas que um produto tem que passar até chegar, na nossa mão, tá? Ela sai lá do campo, vai passar por uma indústria, intermediária para fazer o primeiro processamento desse alimento, vai para a indústria de bens e serviços, vai para o transporte chegar até determinada cidade, até levar ao mercado onde você vai comprar. Então percebam que é uma rede muito grande, é uma rede de distribuição muito grande quando a gente fala de indústria. Beleza? E aí agora a gente vai falar um pouco da indústria no Brasil. Lembrando, gente, isso aqui é um resumo, é uma revisão. Isso, vocês têm que assistir a aula completa na aula passada, porque a história da indústria do Brasil é bastante complexa, é bastante interessante e vai ser cobrada na prova, tá bom? Então, lembrando, né? A indústria no Brasil, ela surgiu ali na década de 30, pós a crise de 1929, e ela surge lá em São Paulo. Por que São Paulo? São Paulo era o centro econômico do Brasil. São Paulo era um grande produtor de café e quase todo o capital, capital dinheiro, tá? Estava localizado em São Paulo. Então, nada mais justo que começar em São Paulo, porque lá era onde moravam as pessoas com dinheiro para fazer esse tipo de indústria, tá bom? E essa indústria que surgiu no Brasil era o quê? A indústria de bens e serviços, igual a Matarazzo que eu mencionei para vocês. Então, essa aí é uma foto da fábrica de fósforos Matarazzo. E eles fabricavam N produtos, tá? Não só Matarazzo, mas outras indústrias. Lembrando, não tinha indústria de base ainda. Indústria de base é final da Segunda Guerra Mundial, pós 1945, tá bom? Bem, e aí, pós a Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele consegue criar essa indústria de base com a Vale do Rio Doce e com a Companhia Siderúrgica Nacional. Porque agora você tinha como trabalhar a matéria-prima que era extraída do solo brasileiro. Você não precisava mais importar chapa de ferro, lingote de ferro, chapas de ferro, ou chapa de alumínio, chapa de cobre, fios de cobre. Você conseguia produzir isso no próprio Brasil. Então, isso dá um salto na indústria brasileira, porque é mais barato. Importar produtos acaba tornando essa atividade muito cara, mas se você consegue produzir no próprio Brasil, você acaba diminuindo os custos, beleza? E aí, em 1960, o Brasil vive o seu chamado plano de metas, ali com Juscelino Kubitschek. A ideia de o Brasil vai crescer em 5 anos o que cresceu nos últimos 50, com aquela slogan, né? 50 anos em 5. A ideia de fazer Brasília, de criar rodovias. Na década de 60, o carro ele estava se popularizando no Brasil, então vem novas montadoras, vem Ford, vem Chevrolet, vem General Motors, ou seja, agora você tem não só uma indústria que pensa no dia a dia, uma indústria do fósforo, por exemplo, ou das roupas, ou dos alimentos. Agora você tem uma indústria do carro, logo logo você vai ter indústria da geladeira, do rádio, logo após da TV, do videocassete. Então, aos poucos, o Brasil vai se tornando um país que tem a capacidade de produzir aquilo que ele consome. Mas lembrando, pessoal, 1960, grande parte da população do Brasil nessa época ainda morava no campo. O Brasil era agrário até esse momento, tá bom? Bem, aí nos anos de 60 e 70, o Brasil ele vive o auge do seu crescimento econômico, um momento que a gente chama de o milagre brasileiro, porque o Brasil ele se alinha aos Estados Unidos, ele começa a criação da indústria automotiva, ela acelera inimaginavelmente, começa a construção de várias rodovias no Brasil, a ideia de ligar o interior ao litoral brasileiro. Tem a construção de usinas hidrelétricas e a mais impactante delas é Itaipu. Itaipu, gente, foi a maior construção da sua época. Era uma coisa gigante, gigante. Quem tiver oportunidade de ir lá, ou já teve oportunidade de ir lá, se foi ou se tiverem oportunidade de ir, prestem atenção no que as pessoas falam, no que o guia fala, porque você tem que ir lá comprar um passeio com guia, né?
para você ver o tamanho da construção. Era uma coisa surpreendente, não tinha uma construção no mundo daquele tamanho. Uma barragem que parou o Rio Paraná, era uma coisa enorme para atender às demandas econômicas do Brasil. Beleza? Mas tudo isso teve um preço muito caro. Se o Brasil cresceu muito nos anos 60 e 70, em 80 veio a recessão, veio a década perdida. E nesse momento o Brasil viu a sua moeda desvalorizar, viu o seu dinheiro sumir dos bancos porque estava inflacionado, desemprego, empresas foram à falência e tudo isso se normalizou quando? A partir de 1994, com o Plano Real, com as privatizações das empresas estatais, de você enxugar os gastos públicos, ou seja, diminuir o gasto que o Estado tinha com áreas que não eram tão relevantes e aumentar o incentivo a empresas virem aqui para o Brasil. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, já comecem a estudar para a nossa avaliação, beleza? Um beijo e até mais!